E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. No vídeo de hoje a gente vai fazer um rolê totalmente alternativo. A gente vai mergulhar profundamente na cultura paraense e para começar, nós vamos conhecer o famosíssimo mercado do peixe aqui em Belém. Para vocês terem uma ideia, só aqui dentro tem mais de 40 espécies de peixe, dos mais variados possíveis e peixes muito típicos aqui da região amazônica. Vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Esse camarão aqui, ó, regional, a gente coloca ele, a gente come aqui, muito legal. A gente coloca no espeto, pega a palha do açaí, a folha do açaí seca, toca fogo na folha do açaí, passa o camarão, tempera o camarão com limão e sal, somente isso. Aí tu pega a folha do açaí seca, toca fogo, pega o espeto e passa o camarão no espeto com o camarão, a folha pegando fogo. Ela fica com um defumado da folha, fica delicioso, delicioso. Ele não fica muito queimado. Fica meio cruzinho por dentro, uma delícia. Quanto é que tá o quilo do tamatá? Tamatá, esse aqui tá 10, esse aqui tá 15. Olha como ele é diferente, ó. Olha como ele é diferente. Eu posso pegar um pra mostrar? Pode, pai. Tipo uma armadura que ele tem, ó. Todo articulado. Isso é uma iguaria. Esse peixe aqui a gente faz aqui no tucupi. Tamatá no tucupi. Ah, uma curiosidade. Esse peixe, o peixe tu tira as guelras, tira a cabeça. Esse aqui não, tu só tira as guelras. Tu não limpa por dentro ele. Porque a parte interna dele, o que ele come, a gente, depois de cozido, tira daqui por dentro, come com farinha, uma delícia também. Até isso é aproveitado? Tudo aproveitado. A coloração dele também interna é diferente dos outros peixes. No Lembra Marajó come salmão, assado né? isso, já viu? Já viu assado? Assado, cozido e frito. Tudo é bom assado. Frito eu nunca comi. É gostoso, o frito é muito gostoso, fritinho. É do Marajó ainda. Ele é o tamatá que tem, é do Marajó. Esse é amarelo, bem amarelinho por dentro. Olha como ele tá novinho, ó. Tá novinho, tá bem amarelinho por dentro. Isso aqui que eu já te falei, que a gente não tira. A gente não limpa ele, come com isso aqui. Isso aqui é que é gostoso. Isso é a gordura dele. A pescada amarela. A pescada amarela é muito tradicional aqui na região, eu ainda não vi ela. Tem lá, deixa eu mostrar. Pescada branca. Aqui, pescada amarela. Ah, tá aí. Essa é a pescada amarela. Tá R$30 o quilo. É um peixe muito utilizado na culinária paraense, né? Muito. Depois A do gente vai- filhote, a pescada amarela e o filhote são os peixes mais utilizados na culinária. Assim, mais nobres, peixes nobres, né? Aqui o consumo de peixe aqui é gigante. Olha, a gente está aqui na barraca do Seu Antônio, só para vocês terem uma noção do tamanho do peixe filhote. Olha o tamanho desse peixe, 68 quilos um peixe desse? Me tira uma curiosidade, para você conseguir pescar um peixe desse aqui, ele é pescado de que forma? Porque eu acredito que num anzol normal não vai. Tem que ser grande. A cada metro, tem um anzol. É um fio desse tamanho assim, tem um anzol aí. Tem um anzol aqui. Ali existe o caísca, né? Sim. A corda que sustenta dessa grossura assim. Esse aqui foi pego de anzol. Anzol, tudo é anzol. Pois é, mas esse aqui nem é um dos maiores, né? Tem muito maior que esse. Pequeno, esse é pequeno, não é grande. Não, é um filhote. Aí quando ele cresce muito já vira piraíba. Piraíba, aquela deu 82 quilos. Piraíba desse tamanho, 80. Se não der um filhote de 50 quilos, 60. A piraíba começa de 70, 80, 90, 100, 150, 170, 180. Caraca! Já cortei uma aqui com 184 quilos. Só a cabeça dela deu 108 quilos. E hoje em dia, quanto que tá o quilo de um peixe desse? Eu tô vendendo a R$50. R$50 o quilo do peixe. Olha só o tamanho do moleque. E esse peixe é o peixe mais nobre aqui da culinária paraense. Pra te ver que quase só eu, esse peixe só eu que tenho aqui hoje. Eu tenho sempre, porque eu só corto esse peixe aqui. Há 50 e poucos anos. O senhor está há quantos anos aqui? 55 anos. E do período que o senhor começou para cá, diminuiu a quantidade desses peixes? Tá diminuindo, rapaz, sabe? Tá claro, o pessoal vão só tirando, não vão criando, né? É o único peixe que não cria, que não dá em cativeiro, isso aí. Filhotes, ainda não conseguiram reproduzir, sabe? Por isso que ele tem pouco. O ser humano, ele pega tudo, deu um miúdo, deu um graúdo. Olha aquele filhote ali. Aquele filhote é filhote que dá 100 e poucos quilos, não dá 3 quilos, olha. Quer dizer que o bicho ainda não cresceu. Ele não deixa crescer, sabe? Muito Obrigado, obrigado, senhor Antônio. Obrigado. Obrigado. Viu? Bom trabalho do senhor. Obrigado.
tá lavado aqui, ó, porque quando os peixes chegam aqui, os barcos chegam com os peixes, eles chegam dentro do gelo, eles pescam, colocam no gelo e trazem para cá. Então esse gelo vai derretendo aqui, ele fica com cheiro ruim. Esse que é conhecido como cheiro do pitiu, que fica nas músicas paraenses. Exatamente, o cheiro do pitiu, exatamente. Gente, quando vocês chegam aqui no Pará, vocês vão ouvir muito os carimbós, as músicas tradicionais paraenses. Tem uma música, inclusive, que é um carimbó, uma cantora muito famosa, que eu não lembro o nome dela agora. Dona Onete. Que o título da música é esse, Cheiro do Pitiu. Então o pitiu é esse cheiro que ele estava descrevendo agora. Os barcos são os barcos pesqueiros, trouxeram os peixes para cá. Eles chegam aqui, tá vendo esses isopores aí? Quando chega, vem uns grandões. Que aí os peixes ficam aqui, aquele senhor lá que a gente conversou ainda agora, ele vem aqui pegar o peixe durante a madrugada. E aí esse gelo vai derretendo aqui e aí depois vem a prefeitura e vem e lava, porque senão fica um cheiro muito ruim. Esse porto aqui ele já foi um dos mais importantes, não só da região norte como do Brasil, né? Porque era por aqui antigamente que entrava e escoava toda a produção da Amazônia, né? Perfeito, perfeito. Aqui era o principal entreposto de produtos que a floresta, que eram produzidos na floresta, né? Entre eles o próprio pescado, os rios da floresta, os rios da Amazônia, todos os produtos vinham para cá. No início era aqui o Porto do Piri. Aqui esses produtos eram pesados e aferidos. Foi conferida a quantidade e o peso desses produtos que eram comercializados aqui. Para isso, também para quem estava comprando, que era interessante, porque tinha certeza de que o produto era o peso mesmo que estava sendo comercializado, estava sendo oferecido, assim como os tributos para o Estado ficavam aqui, eles eram calculados em cima dos pesos e das quantidades. Aí era calculado os tributos, os impostos, né, da comercialização desses produtos. Aí, como eu falei anteriormente, aqui era o Porto do Piri, que depois virou Porto do Ver-o-Peso, né? Porque aqui era o seguinte, por que era o nome, de onde veio que o nome Ver-o-Peso? É justamente nessa época. Os produtos vinham para cá para ser verificado o peso dos produtos, peso e as quantidades, literalmente. Então na época era o Porto de Haver o Peso, que era o posto de fiscalização onde se verificava o peso. Daí surgiu o nome Ver o Peso. E até hoje é conhecido como Ver o Peso. Aqui é a maior feira aberta da América Latina, né? Sim. O complexo tem mais ou menos uns 24, segundo o IFAM, tem mais ou menos uns 24 mil metros quadrados. Rapidinho, olha que interessante, as garças a garça junto com o urubu aqui, ó. Coisa que você só vai ver por aqui. Só vai ver aqui. E ela tá aqui, ó. Normal, não foge não, tá acostumado com as pessoas. Um dia desse eu fui chamar isso aí de urubu, a moça falou, não, isso daí são as nossas garças pretas. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma passadinha ainda no mercado de carnes aqui da cidade. E em seguida a gente vai adentrar na Feira do Ver-o-Peso para mostrar para vocês um pouco dos termos que a gente vai conversando, vai falando. Por exemplo, no vídeo anterior, que eu fui mostrando a culinária paraense para vocês, eu falei muito de tucupi, de jambu, da maniçoba, maniva. Então, para muita gente, esses termos eles são completamente desconhecidos. Então, no vídeo de hoje a gente vai desmistificar e explicar direitinho como que funciona todo o processo até chegar no produto final e explicar, inclusive, o que significa cada um desses termos, para vocês entenderem melhor um pouco sobre a cultura e a culinária paraense. Esse prédio ele não foi construído aqui? Não. Esse prédio veio da Europa, desmontado em navios. Foi montado aqui. A gente consegue ver os pontos ali de solda? Sim, tem não sei se é rebite, parafuso, não sei o que é isso. Veio todo de fora. Aí o outro mercado, a gente vai no mercado de carne agora. Sim. Ele não é exposto assim. A gente vai entrar agora, tu vais ver que ele é um prédio desse estilo, dessa época, né? Esse prédio antigo. E o mercado foi montado dentro do prédio. A ferragem, esses ferros foram trazidos e montados dentro do prédio. É muito interessante, você vai ver. Belém, para vocês verem, ela tem uma influência muito forte da Europa, tanto na arquitetura quanto na construção das próprias cidades em si. Belém é conhecido como a cidade das mangueiras. Então, naturalmente, é muito natural que você chegue aqui e pense que aquelas mangueiras praticamente nasceram lá, até porque Belém é construída no meio da selva amazônica. Porém, essas mangueiras, elas foram trazidas pelos excêntricos barões da borracha e colocadas estrategicamente para diminuir um pouco da temperatura. Para melhorar, para arborizar. Sim. Porque se a gente tem fotos antigas e vídeos antigos que era tudo descampado, assim, quando eles começaram a
claro que ocupar desordenadamente, foram Sim. cortando a madeira, cortando a arborização e ficou muito quente. Então as mangueiras foram plantadas para fazer esse corredor verde, né, de sombra e de canalização do vento também. Ficou bem interessante. Ainda mais naquela época, com aquelas roupas mais pesadas, principalmente das mulheres. Todo mundo usava chapéu, muitas anáguas. Exatamente, muita roupa. Todo mundo, os homens usavam os ternos, sol da Amazônia, amazônico, o cara usava terno. Quase impossível, né? Não. Então, como a gente estava comentando, que Belém tem uma forte influência da Europa, o arquiteto que projetou todo esse mercado, Francisco Bolonha, também teve uma forte influência, principalmente de Eiffel, que foi o arquiteto que projetou a Torre Eiffel. Ele tentou trazer esse conceito aqui para Belém também. Toda essa estrutura externa desse pavilhão tem um gosto neoclássico, porém essa parte interna ela foi pré-fabricada e posteriormente montada aqui pelo arquiteto. Atualmente, aqui funciona o mercado de carnes vermelhas do mercado do Ver-o-Peso. Esse é o famoso jambu que a gente consegue colocar ali no tacacá. Exatamente. Isso. Esse que treme a boca, exatamente. Já ia isso perguntar aqui, isso. Ó, é a florzinha, essa que treme a boca mesmo. Essa é o que dá a essa parte aqui mais é intensa. Essa aqui é o mais intensa. Cozinha junto com a flor. Isso aqui Sim. cozinha só com água e sal. Só corta aqui, né? Lava, limpa e coloca numa água com sal. Uns 10 minutos depois que estiver fervendo, pode tirar, escorre, aí você reserva, que aí ele vai ser colocado, dessa reserva ele vai ser colocado dentro do tacacá já pronto. E esse aqui é o tucupi. Esse aqui é o tucupi. Como que é feito esse tucupi, esse líquido amarelo aqui? Ele é extraído da onde? Da mandioca. Da mandioca. É um subproduto da mandioca. Na verdade, a mandioca tu aproveita tudo, né? Então tu vai moer e aí a mandioca ela é colocada de molho e depois ela é triturada e esse líquido que sai desse processo é que é feito o tucupi. Exatamente. Tem que Aí descansar ela? Descansa e eu não sei te dizer exatamente o tempo que ele fica. Eu sei que o processo é esse. Aguarda o processo de fermentação. O processo de fermentação e eles aqui já é o líquido fermentado. O paraense aqui, quando a gente começa a comer as comidas que levam o nome paraense, por exemplo, pizza paraense, salgado paraense, ele tem que ter tanto o jambu quanto um camarão e o tucupi, também não pode faltar. Então são 3 ingredientes que aqui são muito fortes na cultura paraense. Olha, aqui pro fígado é o boldo, chá para tomar um chazinho à tarde, aqui o lixi parigole pro estômago, aí varia a canela, puxar canarana. Tem aí para cada, por exemplo, se eu tiver com dor do estômago. Aqui o lixi parigole, que é bom. Eu tô com infecção urinária. Aí pega a canarana com sucuriju e o quebra-pedra. Aí já faz. Vai perguntando como eu te passo. Interessante. Eu tô com dor de dente. Dor de dente tem que usar folha do anador, que agora eu não trouxe, mas é bom para dor de dente, que é um anti-desinflamatório. Conjuntivite. É o pau da bota, que é para lavar, para ficar bom. A gente tem tudo aqui, meu povo. Que é uma na farmácia natural. E ali é os perfumes da sorte, óleo da bota, atrativo do amor, tudo. Ah, e são perfumes esses aí? São os perfumes assim, ó, feitos de banho, de erva. Mostra aí pra ele aí, o cheiro. Ele é brasileiro. Isso é patchouli, é? Não, o patchouli é outro. Esse aqui é o banho de cheiro, pra jogar na casa, pra tirar inveja, mal olhado. Isso é bom, isso é interessante. Esse é interessante. E esse aqui são nozes da Índia, que é para emagrecer, para hemorroida, para circulação do sangue e tudo. E aqui são as cascas, olha. Pau-tenente para diabetes, verônica para inflamação de útero. Aí varia as cascas e aqui tem graviola para emagrecer, a gota do Zé. Aí tem os banhos. Amapá, tu tem aí? Tem, tá? Leite do Amapá? Tem. Isso aí é para pneumonia, asma, bronquite, É para isso. espetacular para problemas respiratórios. Amapá, para mim, que sou leigo, seria o quê? Amapá é uma planta? Não, o Amapá é um líquido branco. Ele é extraído é uma resina de uma árvore. Ele risca a árvore, sai essa resina da árvore, do Amapá. Ele coleta a resina da árvore e é E isso esse aí. aqui é para te botar na mochila, raspinha cheirosa, cheira lá. Cheira, mostra pra ele. Muito cheiroso mesmo. Isso é feito de sândalo, raízes. Botar no carro, no guarda-roupa, para tirar traça, barata, mofo. Esse é o leite do Amapá. O A gente usa para tosse, para pneumonia, para tuberculose. E como é que você coleta isso aí? Isso é na mata, que o pessoal tira. Risca a árvore, tira, ele escorre da árvore, né? Ele é uma espécie de seringueira, né? É tipo uma seringa. Ah, entendi. Quanto que custa uma garrafinha daquela ali? Ali, R$30 meio litro. R$30 meio litro. Para esse problema aqui, tu tem para esse problema aqui, tu Tem tem. um afasta-chifre, perfume, tá falando.
Olha esse aqui, ó. Afasta o milício, levanta o mole. Funciona mesmo? Você já testou? Como é que funciona? Olha, vai e volta. Essa aqui que é a cuia do tacacá. Quero ver se... Aqui, ó. Aqui antes deles pintarem, ó. Antes deles pintarem. In natura ainda. A cuia. Isso aqui é assim, ela é fechada aqui, né? Ela é assim, ó. Fechada. Aí vem umas sementes dentro, eles tiram, põem pra secar, faz a cuia. Agora a gente está indo mostrar para vocês uma planta típica aqui da região amazônica que é venenosa, mas apesar disso, os paraenses consomem ela diariamente se deixar. Porque ela é utilizada na culinária paraense para fazer um dos pratos mais típicos da região, que é a maniçoba. Para vocês terem uma noção, para tirar o veneno dessa planta é preciso passar 7 dias cozinhando ela, para ela perder todo o veneno e ela ser consumida propriamente na culinária paraense. Então a gente está indo atrás dela agora, o nome dela é maniva e ela é usada para fazer uma famosíssima feijoada paraense. E aí eu vou explicar para vocês quando a gente chegar lá que feijoada paraense é essa. Isso aqui eles moem, ela tá de molho aqui, tá pra ver que tá pingando água aqui, ó. Eles colocam de molho, depois moem aqui, moída lá. Moem aqui, ó. Ela fica Esse assim. produto aí a partir daqui eles embalam e vendem. Aqui ela já tá fora. Olha como ela já tá dizendo aqui, ó. Já foi fervida por 8 dias. Então ela já tá pronta para consumo. Só para temperar. A partir de 7 dias é seguro comer? É bom ferver mais 1 ou 2 dias. Com segurança. Compra, assim. Pode dizer que ela tá quentinha. Se botar a mão aqui, pode ver que ela tá quente ainda. Porque ela saiu ela passou muito tempo cozinhando. Eles têm os panelões. São os panelões porque não tem. Eles colocam a lenha. Eles colocam a lenha embaixo do panelão e vai ferver. Vai colocando mais lenha, mais lenha. É porque haja gás para poder haja cozinhar gás, por 7 dias aí, um prato desse aqui. Porque aí tu coloca todos os temperos que tu vai colocar na feijoada. Pé de porco, enfim, o que tu vai colocar na feijoada, tu vai colocar aqui. Mas essa maniva aqui, no caso, eu vou substituir o feijão nesse... Não vai feijão. Não vai Tudo feijão que tu nenhum. colocaria numa feijoada, tu vai colocar aqui. Sem o feijão. Sem feijão. É. Ela é o feijão. Ela é o feijão. Feijão da Amazônia, né? Não é um grão, é um... E é deliciosa, porque se você curte uma feijoada, você vai curtir uma maniçoba também. O cheiro é muito forte. Para quem não é acostumado, para quem não é da região, o cheiro ele pode assustar. Mas eu garanto para vocês que quando você prova a primeira vez, não tem outra. Você se apaixona pela maniçoba, é um prato muito gostoso e muito diferente do que muita gente conhece no Brasil afora. É totalmente diferente. É uma fusão da cultura africana, né? Na verdade nem é uma cultura africana. A gente sabe qual é a origem da feijoada, dos restos que sobravam para os negros e eles levavam para as senzalas e colocavam o feijão dos restos. Das partes que não eram consideradas nobres, orelha, pé de porco, enfim, eram colocadas, eles ferviam com o feijão para fazer a comida deles. Então, como a gente aqui na Amazônia, como no Brasil todo, a gente é muito miscigenado, essa cultura que os escravos utilizavam para fazer sua comida se fundiu com a cultura indígena, que é da produção e afim, o consumo da maniva, né? Sim. E se tornou um dos pratos mais incríveis que eu conheço. Eu exótico, cheiroso, enfim, uma delícia. É uma delícia. É o mingau aqui vem na cuiazinha. Acho que melhor tu comer sem nada, só para te provar o sabor. O jeito certo de tomar, jeito raiz, é assim. Bebendo. Fechou. É interessante, porque ela faz um mingau doce, mas ela coloca sal. Então tá com um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal. Potencializa os outros sabores, é muito interessante. Brasil afora, geralmente, quando vem esses mingais, é açúcar, é com leite condensado, bem doce. Então não tem esse salzinho que eu tô sentindo aqui. Ele é mais salgado, sabe? E tu percebe que é um diferencialzinho. Parece que não é muita coisa, mas que chama atenção na hora. Chama. Não tem como você não tocar na boca e perceber isso. Aqui, porque esse horário é um horário que a galera veio comprar as coisas aqui, comprar peixe, enfim, a parte de hortifruti, vende tudo aqui. Daqui a pouco essa galera vai embora, essa galera que está transitando aqui, que já comprou essas coisas para fazer sua comida, fez a feira da semana. Aí vem a outra galera, que é a galera que vai comer, vai beber,
ali pra cima onde a gente foi na Finalzinho da tarde. Não, meio-dia isso aqui tá fervendo. Caraca. É, meio-dia. A galera, muita gente veio almoçar aqui. Meu, a gente sempre vem almoçar aqui. Aí tu escolhe, a gente tem as barracas que tu prefere, tem peixe, tem... Enfim, é bem interessante. E lá do outro lado, onde eu estava te falando agora, tem as barraqueiras, elas têm, é tipo uma espécie de cooperativa, que elas uma ajuda a outra, uma divulga a outra, elas não tem... Tu não percebe assim, essa concorrência, essa briga entre elas. É, eu vejo, porque quando a gente estava caminhando, passeando por aqui, a gente sempre pedia indicação, onde é que a gente consegue encontrar isso, onde é que a gente encontra aquilo. E as pessoas indicam as outras barracas na maior naturalidade. Perfeitamente. Não é? Por mais que seja concorrente, né? Não Isso. tem isso aqui. É bem Falam interessante. para comer em tal lugar porque é melhor. Exatamente. Ou se eles não têm na hora, eles falam para ir no concorrente porque lá provavelmente já está pronto. Um exemplo. Então eu achei muito legal isso. É bem amistoso, né? Uma concorrência amistosa. É porque o fluxo de clientes é muito grande, não tem por que Intenso. brigar por cliente. É, verdade. Aqui a diferencial aqui é o seguinte, tudo é muito bom. Quem tem o melhor atendimento é que cativa o cliente. E isso aqui, gente, tá perfeito. Vocês não têm noção. Tem mingau de açaí também. Caraca. Não sei se tem. Vou até perguntar para ela onde é que tem pra gente ver aqui. Eles fazem mingau. A minha avó fazia mingau de açaí com sal. Ela não botava açúcar. Era um mingau salgado. Só de açaí. Só de açaí. É fácil de achar mingau de açaí por aqui? A senhora tem, olha mingau, que legal aí. Vou filmar pra vocês verem. A senhora não falou que tinha mingau de açaí, senão a gente tinha pedido. A senhora não falou açaí. Falou não? Não. Falou açaí? Consegue levantar pra gente ver Tu tá dentro da defendendo. Olha aí. Tá, a gente vai provar. Quer provar? Esse é de quê? Miriti. Miriti. Algumas outras regiões do Brasil é o buriti. Ah, Aquele que flutua, que tem as palhas que fazem artesanato, uma frutinha vermelha que é amarelinha por dentro com caroço. É isso aí. porque ela falou Miriti, eu fiquei realmente boiando aqui. É, buriti, é a mesma coisa. Sim. Ela colocou aqui um pouquinho pra gente do mingau de açaí. Primeira vez que eu vou provar ele. Tem arroz. Mais salgado do que o outro mingau. Bem mais salgado. Não tem açúcar. Não tem tudo de açúcar esse aqui. É gostoso, é gostoso. Você sente o gosto do açaí, só que muito diferente de tudo que você já provou na vida, muito provavelmente. Por quê? A imagem do açaí que a maioria de nós temos é um açaí doce, né? Muitas vezes em forma de sorvete, de shake, alguma coisa assim do tipo. Aqui, além de ser o açaí puro, que não é doce o açaí, tá? Para quem ainda não provou o açaí puro, ela ainda coloca sal no arroz. Então é tudo diferente do que você já provou. É gostoso, é muito interessante, vale a pena você provar. E o arroz que vem junto, não sei se dá pra ver, dá uma textura a mais, então você consegue, além de tomar, beber, você come alguma coisa, então... Gostei, diferente. Aqui na Banca da Sabá. Quero, por favor. Aqui é bom que dá até um chorinho no Salgadinho final. também? Aqui é o de... Ela chama Miriti, para ir pro resto do Brasil chama Buriti. É parecido com o que a gente acabou de tomar de açaí. É bem salgadinho, ele também não é um mingau doce, de forma alguma. Vem com arroz, só que é substituído o açaí pelo buriti, né? E eles chamam aqui de miriti. É muito gostoso também. É um pouco mais ácido. Eu sou muito fã de açaí, mas eu acho que eu preferia o mingau de miriti. Acho que é mais diferente. Agora que eu sou apaixonado em açaí, viu? Perfeito, muito bom. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, com participação aqui do meu amigo Alexandre. Eu tenho certeza que você deve ter aprendido alguma coisa diferente aqui no mercado do ver-o-peso. Afinal de contas, até eu que sou paraense aprendi muito hoje. Pra você que tá assistindo o vídeo aí, que não é inscrito no canal, não custa nada, dá uma clicadinha lá. Verdade. Beleza? Que a gente
para poder ajudar o Gabriel a produzir mais conteúdos aí. Valeu. Fiquem com Deus e tchau, tchau.